Olá pessoal, bem-vindos à Medcel. Hoje nós vamos discutir o quadro de edema agudo de pulmão. A gente vai aproveitar essa discussão para relembrar brevemente que ele está inserido dentro das crises hipertensivas e avaliar a conduta específica para os quadros de edema agudo de pulmão, ok? Então, vamos lá. Primeiro, como é que a gente caracteriza, o edema agudo de pulmão? Ele é uma insuficiência respiratória aguda, que acontece pelo acúmulo de líquido no espaço intersticial e nos alvéolos. Tem vários componentes que podem contribuir com a fisiopatologia, a gente vai ver no próximo slide, mas em geral, a gente tem duas etiologias. Uma etiologia em pacientes que têm disfunção do ventrículo esquerdo e outra de pacientes que têm ventrículo esquerdo normal. Claro que o mais comum é a gente encontrar edema agudo de pulmão em pacientes com disfunção do ventrículo esquerdo, tá certo? Fração de ejeção menor que 50 já. Então, pós-infarto, insuficiência cardíaca descompensada, miocardiopatia, assim por diante. Mas eu posso ter edema agudo de pulmão em pacientes com fração de ejeção normal, função do ventrículo esquerdo normal. Quando? Quando eu tenho insuficiências valvares agudas. Então, quando a gente estuda o capítulo lá das valvopatias, a gente vê que as disfunções valvares agudas, em geral, levam a edema agudo de pulmão. Então, uma insuficiência mitral aguda pode levar a edema agudo de pulmão. Uma insuficiência aórtica aguda, por quê? Porque o coração não está adaptado para receber aquele volume. Arritmias muito rápidas, que dificultam o enchimento ventricular, também podem levar a edema agudo de pulmão. A crise hipertensiva isolada pode também levar ao edema agudo de pulmão e estados de hipervolemia, ok? Bom, na fisiopatologia, o que é interessante a gente ver é que vários elementos podem culminar com esse acúmulo de líquido, Quando a gente fala da disfunção cardíaca, a gente está se referindo ao aumento de pressão hidrostática, tá certo? Então, a gente tem, no caso de pacientes com disfunção, ou naqueles pacientes com hipervolemia, aumenta a pressão hidrostática capilar, acaba extravasando líquido. Mas eu posso ter outros, então vamos dar uma olhada em outros elementos de fisiopatologia. Diminui a pressão oncótica, tá? Então isso pode acontecer em insuficiência hepática, síndrome nefrótica, enteropatias, desnutrido grave. Então eu vou ter diminuição da pressão oncótica, a pressão que determina que o líquido fique dentro do vaso, extravasa e eu posso ter edema agudo de pulmão. Eu posso ter, olha que interessante, diminuição de pressão hidrostática intersticial. Acontece em alguns quadros quando a gente faz um esvaziamento rápido de derrame pleural. Às vezes o paciente tem derrames pleurais volumosos, se você esvaziar muito rápido, pode propiciar o edema agudo de pulmão. Aumento da permeabilidade da membrana alvéolo capilar. Acontece nas inflamações, nas infecções. A SARA é um exemplo, vasculites, uremia, algumas inalações de gases tóxicos, diminuição de drenagem linfática, por conta de alteração do próprio sistema linfático, acontece na silicose, em linfomas, e por último, outras causas que não estão determinadas, que é o edema agudo de pulmão relacionado a grandes altitudes, tá? Então, para relembrar um pouco essa grande fisiopatologia. Como eu disse no começo, a gente vai aproveitar o edema agudo de pulmão para lembrar que ele está inserido dentro do contexto das crises hipertensivas. A gente tem 3 tipos de crises, A falsa crise, a urgência e a emergência. A falsa crise, o paciente tem uma outra condição que leva ao aumento da pressão, como dor, por exemplo, enxaqueca. A urgência, eu tenho um aumento de hipertensão mesmo, verdadeiro, agudo, eu tenho que baixar em horas, pelo risco potencial de lesão de órgão-alvo. E eu tenho a emergência, em que eu preciso baixar em minutos a pressão arterial, porque eu tenho grande risco do paciente vir a falecer, tá certo? Então, falsa crise, eu tenho uma elevação decorrente de outras situações, nervosismo, pânico, dor ortopédica, cefaleia. Eu tenho as urgências, que eu vou baixar em algumas horas com remédio via oral, e eu tenho as emergências, elevação súbita da pressão arterial, que tem risco de lesão de órgão-alvo ou risco de vida iminente.
ela demanda um controle imediato da pressão arterial. Para esse controle imediato, e aqui a gente vai entrar no tratamento do edema agudo de pulmão, eu preciso de drogas parenterais, que vão ser dadas na veia, em bomba de infusão contínua. Por quê? Porque além do controle imediato, eu também tenho que ter um controle regulado. Eu não posso baixar demais a pressão arterial. Eu tenho que baixar de 20% a 25% da PA média, então eu só consigo isso titulando. Relembrando, exemplo de urgência hipertensiva, perioperatória, pré-eclâmpsia, hipertensão arterial maligna acelerada e hipertensão grave em pacientes com essas doenças já estabelecidas. Insuficiência cardíaca, insuficiência renal aguda e AIT. Agora, as emergências, a gente pode estudar ela dividindo aonde que elas estão aparecendo. Então, no quadro, os quadros relacionados ao sistema nervoso central, a gente tem AVCI e AVCH, hemorragia subaracnoidea, eclâmpsia e encefalopatia hipertensiva. Envolvendo a aorta, eu tenho dissecção aguda de aorta, envolvendo o coração, eu tenho os quadros de angina instável e infarto agudo do miocárdio. E envolvendo os pulmões, edema agudo de pulmão, ok? Então, é muito frequente a gente ver no pronto-socorro o paciente que tem algum grau de disfunção cardíaca, até por conta da hipertensão, chega numa crise hipertensiva. Pressão 23/12, tá certo? 21/13 e chega em edema agudo de pulmão, tá certo? Lembrem-se, vocês vão ter que tratar esse paciente, mas eu não posso tratar agressivamente. Eu só posso baixar 20% a 25% da pressão arterial média, para não dar isquemia cerebral, tá certo? E aí a gente entra no quadro do edema agudo de pulmão. Elementos essenciais ao diagnóstico. Vai ser um quadro de dispneia súbita, dispneia aguda, com congestão, com líquido no interstício e no alvéolo. Então, quando você fizer a ausculta pulmonar, a coisa que mais marca é a presença de estertores crepitantes difusos, tá certo? Em ambos os pulmões, acima de 2/3 dos campos pulmonares. Então, edema agudo de pulmão. Posso ter sibilo pela próprio edema da árvore brônquica, né? Posso ter roncos, raio-x de tórax, exame rápido, fácil, feito no leito, confirma que eu tenho uma presença de um infiltrado interstício alveolar, tá certo? Demonstrando a presença do líquido. Os pacientes vão ter hipoxemia e podem ter tosse com espuma rósea, que é uma apresentação bem típica do edema agudo de pulmão. Algo bem interessante do edema agudo de pulmão é que muitas vezes ele vem junto com uma grande descarga adrenérgica. Então esses pacientes chegam com pele fria, chegam reforçando o problema da hipertensão e chegam com sudorese. E vocês vão ver lá na árvore do tratamento que muitos medicamentos que a gente dá é visando também o controle dessa descarga adrenérgica. Esse seria um raio-x de tórax, raio-x feito lá no leito, mostrando um edema agudo de pulmão pela presença de infiltrado difuso interstício alveolar, presença de líquido dentro dos alvéolos e do interstício. O eletrocardiograma, ele não vai ajudar nada no edema agudo propriamente dito, mas ele é obrigatório ser feito para você descartar sinais de síndrome coronariana aguda que estejam acontecendo naquele paciente, que possam ser um fator que está propiciando o edema agudo de pulmão e também para documentar a presença ou não de arritmias. Gaso arterial, de vez em quando a gente vê isso ser pedido em prova. Depende da fase que o paciente chegar. Logo no começo, acontece naqueles pacientes que fazem edema agudo de pulmão quando estão lá internados com a gente, né? Estão internados na UTI, estão internados às vezes na unidade de internação, na enfermaria, e começam edema agudo de pulmão. Se uma gaso for colhido logo nessa fase, como o que predomina é ataque de dispneia, ele vai ter lavado PCO2. Então eu só vou ter uma diminuição do PCO2. Quando o paciente permanece no edema agudo, a presença do líquido lá no alvéolo prejudica a troca gasosa. Então começa a cair o PO2. Então cai PCO2 e cai PO2. Depois disso, a hipóxia se mantém, mas o paciente entra em fadiga muscular. E aí ele começa a reter PCO2. Por isso
que esses pacientes eles adoram quando eles estão no quadro e a gente chega para oferecer a pressão positiva através da ventilação não invasiva, de um CPAP. A gente diz em clínica médica, em UTI, que CPAP ou o paciente ele ama receber porque ele vê na hora o benefício do tratamento, ou ele odeia, né? Ele se sente incomodado com o CPAP. Os pacientes com edema agudo de pulmão, quando você puser aquela máscara com pressão positiva, vai aliviar muito, porque imaginem, o edema agudo de pulmão é como se o paciente estivesse afogado fora da água, né? No ar ambiente. E você joga a coluna de ar com pressão positiva, isso ajuda muito, ok? Então, conduta, sala de emergência, monitor oxigênio e veia, né? Lembra sempre, pessoal, quando a gente fala monitor, a gente está falando de você acompanhar os sinais vitais, frequência cardíaca, PA não invasiva, saturação e o traçado eletrocardiográfico do monitor. Decúbito elevado, depois ventilação não invasiva, você vai fazer para esse paciente. Vários livros colocam a ventilação não invasiva depois das drogas, ok? E com relação às drogas, muito interessante a gente discutir o motivo de cada uma delas. Morfina. Morfina, ela tem indicação nos pacientes com edema agudo de pulmão para diminuir a descarga adrenérgica. Além disso, a morfina tem um efeito venodilatador. Então ela acaba diminuindo também um pouco a pré-carga, o que é ótimo, porque o paciente está lá com líquido no alvéolo. Eu abro um pouco o território venoso, diminuo o retorno venoso, diminuo a pré-carga, então a morfina diminui a resposta adrenérgica e diminui a pré-carga. Outro medicamento usado, furosemida. Muita gente acha que a furosemida é dada no edema agudo de pulmão pelo seu efeito diurético. Mas o efeito diurético da furosemida vem horas depois. Ela é dada logo naquele momento da chegada, e o paciente melhora, pelo efeito venodilatador. A furosemida também tem efeito venodilatador. E claro, depois de algum tempo, vai ter o efeito diurético. E por fim, o nitroprusiato de sódio, que é uma das medicações mais utilizadas, tem um efeito balanceado de vasodilatador arterial e venoso. Do lado arterial, vai ser ótimo ele dilatar, porque ele controla a pressão arterial. E do lado venoso, ele diminui a pré-carga. Então, medicação importantíssima, nitroprusiato. Nesse algoritmo, por exemplo, então vamos discutir, olha, fluxograma. Chegou o edema agudo de pulmão, você vai excluir, investigar, e se encontrar, você vai tratar arritmias, problemas mecânicos, como a gente falou das válvulas, síndrome coronariana aguda. Para isso, a anamnese, o eletrocardiograma, raio-x, etc. e tal. Medicações. Diurético endovenoso, furosemida. Depois, opiáceo, que é a morfina, com antiemético porque ela dá náusea, dá certo? E depois, além disso, oxigênio. Aqui no caso, esse algoritmo colocou as drogas antes da ventilação não invasiva. Se o paciente não melhorou, você entra com a ventilação não invasiva. E se o paciente evoluir com hipotensão ou sinais de choque, você vai precisar considerar inotrópico para esse paciente e às vezes a via aérea definitiva, no caso, intubação orotraqueal. Ok? Muito bom. Pessoal, essa foi uma explicação sobre uma das crises hipertensivas, das emergências hipertensivas, que é o edema agudo de pulmão, frequentemente vista nos prontos-socorros por conta dos pacientes cardiopatas que vêm com sobrecarga hídrica, que vêm às vezes com arritmias e que vêm, em especial, com aumento da pressão arterial. Muito obrigado e até a próxima.